Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos agora iniciando mais uma série de estudos aqui na lição 6, com o título Ele morreu por nós. Esse assunto, irmãos, nos faz entender que o propósito de Cristo tão somente a vir a este mundo foi para morrer. Ele veio, prefiguradamente, ele veio com esse propósito, profeticamente falando, melhor dizendo, com o propósito de morrer por nós. Então, o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, tudo que era descrito sobre Cristo era sobre a sua vinda e a sua morte. Logo aqui, ele veio unicamente para morrer por nós. Quando no livro de Gênesis, no capítulo 3, falou que ele esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente feriria o calcanhar, ali já mostra de que ele causaria dor. E esse ferir, como às vezes na Bíblia descreve, né? E fulano feriu. O ferir quer dizer matar ou levá-lo à morte. E aqui foi o que aconteceu. Cristo veio para morrer para o nosso, por nossa causa e, claro, para nos dar salvação. Então aqui começa o estudo dessa semana com o tema Ele morreu por nós. E o verso para memorizar é um diálogo que teve entre Nicodemos e Jesus Cristo de noite. Nicodemos, irmãos, ele era um príncipe. Nicodemos era uma pessoa de um bom porte financeiro e ele se encontrava com Cristo à noite e foi ali de forma secreta para que ninguém o visse. E então, receoso de que alguém pudesse difamá-lo por essa causa, ele então, conversando com Cristo, Cristo fala para ele as seguintes palavras: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Só para vocês terem uma noção sobre o assunto, a expressão levantar-se no Evangelho de João quer dizer morrer. Ou seja, o sentido do levantar é morrer na cruz. E você encontra isso diversas vezes. No capítulo 8 do Evangelho de João, verso 28, 12:32, 12:34 e no capítulo 19 também. Quando se fala sobre isso, já fala sobre a morte de Cristo na cruz. Então, a expressão do livro de João, no termo de levantar, ou ele se levantou, ou ele foi levantado, significa ele irá morrer, ou ele morrerá por causa, ou morrerá por nós. E nesses termos aqui, o que a gente leva em consideração e o que a gente vê muito bem é que, assim como ela foi levantada, a serpente, e você lembra que no livro de Números, a serpente foi levantada unicamente para uma causa: trazer cura para aqueles que o vissem. É interessante, irmãos, porque existia também um deus grego chamado Asclépio, que era chamado de deus da medicina, e ele é simbolizado por uma serpente. Isso já, embora tivesse vindo do Egito, vocês forem ver, até o símbolo da medicina é uma serpente. Como também na farmácia você encontra uma serpente enrolada em uma taça, e esse era de fato o símbolo da saúde. E aqui, nessa aplicação, nós entendemos que Jesus, quando fala que assim como a serpente foi levantada, para que todo aquele que nele crê em Cristo, ao olhar para a serpente, pudesse então ser curado. E era interessante porque não era simplesmente uma olhadela ou um passar à vista, mas era um olhar com convicção. Se olharmos para Cristo com convicção, teremos com certeza a oportunidade de sermos salvos. E agora ele fala, importa que ele seja levantado, assim como foi levantado a serpente. O Filho do Homem será levantado, e todo que nele crê tenha a vida eterna. É a mesma expressão que vem em seguida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Alguns estudiosos, irmãos, acreditam que o verso 15 termina com as palavras de o próprio Cristo. Já o verso 16 foram palavras do autor do Evangelho, ou seja, do próprio João. Então, assim, nesse episódio nós encontramos que aquele que em Cristo crê, em Cristo será ressuscitado, e a morte de Cristo nos trouxe também não só uma esperança de salvação, mas a sua ressurreição precedeu a nossa ressurreição. Lembre-se que no capítulo 27 de Mateus, e o verso 52 e 53, após a ressurreição de Cristo, muitos corpos de santos também foram ressuscitados. E agora, quando Cristo voltar, não mais para morrer, mas para trazer vida, e a sua palavra trará de volta todos aqueles que em Cristo morreram. Essa é a nossa esperança. Cristo veio unicamente para morrer por nós, e ao morrer nos concedeu eterna salvação. Que façamos bom uso do estudo dessa semana, que eu e você possamos estudar com profundidade, com propriedade, para que cada dia da semana nós possamos aprender um pouco mais sobre a maravilha
da esperança, a maravilhosa esperança de que Cristo realizou para conosco. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos conceda uma ótima semana em sua presença em Cristo Jesus. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. E agora te pedimos, Senhor, que nos conceda uma nova semana, nos conceda a Tua bênção e que nós tenhamos a convicção de que a vinda de Cristo a este mundo foi unicamente para morrer por nós. Dá-nos forças, Senhor, para morrer também para os nossos pecados, para morrer também para com a iniquidade que assedia o nosso coração. E que assim possamos cumprir a Tua vontade. Dá-nos a Tua bênção, os Teus cuidados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Por favor, irmãos, se inscreva em nosso canal. Você que assiste e não é inscrito, você que curte às vezes e também não é inscrito, se inscreva em nosso canal, nos ajude nesse ministério para que Deus continue a nos dar a direção de sua palavra e de sua presença em nossas vidas em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Até nosso próximo estudo. Até logo.